Você não merece estar nessa escola. Volte para o seu lugar, menino. Disse a diretora Valéria Nogueira ao garoto, Rafael de apenas 14 anos, que segurava com as mãos trêmulas seu boletim com nota 10 em todas as matérias. Ela apontou o dedo para ele no meio do corredor lotado de alunos, enquanto seu filho Bernardo, o aluno mais mimado e pior da turma, ria ao lado dela. Rafael abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos, mas não deixou que caíssem. Aquele menino negro, de uniforme simples e livros pesados nos braços, não imaginava que em poucos meses aquela mesma mulher que o humilhava estaria de joelhos na porta de sua humilde casa, implorando por sua ajuda para salvar o futuro do filho que ela tanto mimava. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa sua curtida, porque o que aconteceu com essa diretora arrogante vai te deixar de boca aberta. A vida tem um jeito muito especial de ensinar lições para quem pisa nos outros. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história incrível de justiça e redenção. Para entender como chegamos até esse momento de humilhação pública no corredor da escola mais cara da cidade, precisamos voltar alguns meses no tempo. Era o ano de 2023, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. O Colégio Imperial Dom Pedro era a instituição de ensino mais prestigiada e elitista de toda a região. Suas mensalidades custavam mais de R$ 5.000 por mês, valor que representava o salário completo de muitas famílias brasileiras. Os portões de ferro dourado, os jardins impecáveis, as salas climatizadas com lousas digitais e laboratórios de última geração faziam daquela escola um verdadeiro templo da educação para os filhos da elite local. Ali estudavam os herdeiros de empresários, fazendeiros, médicos, advogados e políticos. Crianças que chegavam em carros importados, que passavam férias em Orlando, que tinham tudo que o dinheiro podia comprar. Mas havia uma única exceção naquele universo de privilégios. Rafael Oliveira da Silva tinha conquistado uma bolsa integral de estudos através de um programa governamental que obrigava escolas particulares a oferecerem vagas para alunos de baixa renda com bom desempenho acadêmico. Rafael havia feito a prova de seleção e tirado nota máxima em todas as disciplinas, superando centenas de outros candidatos. Sua inteligência era brilhante, sua dedicação aos estudos era inabalável. Ele enxergava naquela oportunidade a chance de mudar completamente o rumo de sua vida e da vida de sua família. Rafael morava no bairro Jardim Campo Belo, uma comunidade humilde na periferia de Campinas, a quase 2 horas de ônibus da escola. Sua casa era um barraco simples de 3 cômodos, construído com blocos de concreto sem reboco, telhado de eternite que esquentava demais no verão e vazava quando chovia forte. Não havia piso de cerâmica, apenas cimento queimado áspero e rachado. As paredes eram decoradas com calendários velhos e imagens de santos. A cozinha tinha um fogão de 2 bocas enferrujado, uma geladeira barulhenta que vez ou outra parava de funcionar e uma pia de louça lascada. O banheiro era minúsculo, com chuveiro elétrico que dava choque quando alguém tocava no registro. Os móveis eram todos doados ou encontrados no lixo e reformados com muito esforço. Mas apesar de toda a pobreza material, aquela casa era cheia de amor. A mãe de Rafael se chamava Conceição, uma mulher negra de 42 anos, baixinha, forte, com mãos calejadas pelo trabalho pesado. Conceição trabalhava como diarista, limpando casas de segunda a sábado, acordando às 4 da manhã para pegar o primeiro ônibus e voltando depois das 8 da noite, exausta mas sempre com um sorriso para o filho. Ela nunca havia estudado além da 5ª série do fundamental, mas tinha uma sabedoria de vida que nenhuma universidade ensinava. Conceição criava Rafael sozinha desde que o pai do menino havia morrido num acidente de trabalho quando o garoto tinha apenas 3 anos. Ela nunca mais se casou, nunca mais olhou para outro homem. Sua vida inteira girava em torno daquele filho, sua razão de viver, seu maior tesouro. Conceição sonhava ver Rafael formado, ver o filho usando um diploma, trabalhando num escritório, ganhando um salário digno. Ela repetia todos os dias que educação era a única herança que podia deixar para ele, que conhecimento era a única riqueza que ninguém poderia roubar. Por isso, quando Rafael passou na seleção para o Colégio Imperial Dom Pedro, Conceição chorou de alegria durante horas. Ela ajoelhou no chão daquele barraco humilde e agradeceu a Deus com uma fé tão intensa que parecia iluminar aquelas paredes sem reboco. Ela sabia que aquela era a chance que seu filho merecia, a oportunidade de mostrar ao mundo que criança pobre também tem talento, tem capacidade, tem valor. Rafael começou no Colégio Imperial no início do ano letivo. Logo no primeiro dia, ele percebeu que era diferente de todos ali. Seu uniforme era novo, comprado com muito sacrifício pela mãe, mas era o modelo básico, sem os detalhes bordados e tecidos nobres que os outros alunos usavam. Sua mochila era simples, de lona preta, enquanto os colegas carregavam mochilas de marcas importadas.
Ele não tinha tablet, não tinha celular de última geração, não tinha nenhum dos acessórios tecnológicos que todos ostentavam. Mas tinha algo que muitos ali não possuíam. Tinha humildade, tinha respeito, tinha sede de aprender. Nos primeiros meses, Rafael tentou fazer amizades. Ele era educado, gentil, sempre disposto a ajudar os colegas com as matérias. Mas aos poucos percebeu que não era bem-vindo naquele ambiente. Os outros alunos faziam piadas sobre suas roupas simples, sobre sua mochila velha, sobre o fato de ele não ter iPhone. Diziam que ele cheirava a pobre, que não devia estar ali, que bolsista tinha que estudar em escola pública mesmo. Rafael ouvia tudo calado, engolia o choro, voltava para casa com o coração partido, mas nunca contava nada para a mãe. Não queria preocupá-la, não queria que ela sofresse mais, ainda trabalhando feito uma escrava para lhe dar o mínimo. Então Rafael decidiu que a melhor resposta que podia dar era através das notas. Ele estudava todas as noites até tarde, mesmo depois de ajudar a mãe nas tarefas de casa, mesmo quando a fome apertava e só havia pão com margarina para comer. Rafael lia e relia os livros didáticos até decorar cada conceito. Fazia todos os exercícios, pesquisava na biblioteca pública nos finais de semana, quando não tinha internet em casa para pesquisar. Ele se dedicou com uma intensidade que impressionava até os professores. E o resultado veio. No final do primeiro bimestre, Rafael tirou nota 10 em todas as disciplinas. Português, matemática, ciências, história, geografia, inglês, educação física. 10 em tudo. Foi o único aluno da escola inteira a conseguir tal façanha. Quando os boletins foram divulgados, houve um silêncio constrangedor na sala de aula. Os professores elogiaram Rafael publicamente, disseram que ele era exemplo de dedicação e inteligência. Mas ao invés de receber a admiração dos colegas, Rafael recebeu ainda mais hostilidade. Os meninos ricos começaram a dizer que ele tinha colado, que era impossível um favelado ser mais inteligente que eles. As meninas ricas viravam a cara quando ele passava. Os pais dos outros alunos começaram a reclamar com a direção da escola, dizendo que não era justo um bolsista tirar as melhores notas e fazer seus filhos parecerem burros. Quem mais se incomodou com o sucesso de Rafael foi justamente a diretora Valéria Nogueira. Valéria tinha 45 anos, era formada em pedagogia por uma faculdade particular de terceira categoria, mas havia se casado com um empresário rico do ramo de agronegócios. Seu marido, Otávio Nogueira, era sócio majoritário do Colégio Imperial e havia colocado a esposa como diretora da instituição mesmo sem ela ter qualquer experiência relevante na área. Valéria era uma mulher vaidosa, arrogante, que tratava funcionários como servos e alunos como clientes que pagavam caro por um serviço. Ela usava roupas de grife, sapatos importados, dirigia um carro alemão de luxo. Sua vida inteira era uma vitrine de ostentação. Valéria tinha um filho único chamado Bernardo, um garoto de 13 anos que estudava na mesma série que Rafael. Bernardo era a versão masculina da arrogância da mãe. Mimado desde pequeno, nunca ouviu um não na vida, sempre teve tudo o que quis na hora que quis. Bernardo chegava atrasado nas aulas e os professores não diziam nada. Bernardo desrespeitava colegas e funcionários e ninguém o repreendia. Bernardo passava o tempo todo no celular durante as aulas e nenhum professor ousava tomar o aparelho. Todos sabiam que qualquer reclamação sobre o menino resultaria em demissão imediata, pois Valéria protegia o filho como uma leoa raivosa. Mas havia um problema que nem todo o poder e dinheiro da família conseguia resolver. Bernardo era um péssimo aluno. Suas notas eram as piores da turma. Ele não prestava atenção nas aulas, não fazia as tarefas, não estudava para as provas. Simplesmente não se importava. Achava que o dinheiro dos pais resolveria tudo, que nunca precisaria realmente trabalhar ou se esforçar na vida. No primeiro bimestre, enquanto Rafael tirava 10 em tudo, Bernardo tinha média 4. Estava reprovado em 6 das 8 matérias. Quando Valéria viu o boletim do filho, ela ficou furiosa. Mas ao invés de culpar o garoto pela preguiça e falta de compromisso, ela culpou os professores. Chamou cada um deles em sua sala e os ameaçou, dizendo que estavam fazendo um trabalho incompetente, que seu filho era inteligentíssimo e se tirou notas baixas era porque eles não sabiam ensinar. Os professores, apavorados de perder o emprego numa escola que pagava bons salários, começaram a facilitar as provas para Bernardo, a dar pontos extras sem motivo, a inflar suas notas artificialmente. Mas mesmo assim o menino mal conseguia média 5, e então Valéria descobriu que o bolsista Rafael tinha tirado 10 em tudo. Ela não conseguiu aceitar. Como um moleque pobre, filho de empregada doméstica, morador de favela, poderia ser mais inteligente que seu filho perfeito, que estudava na melhor escola, que tinha acesso a tudo. Aquilo era uma afronta pessoal, uma humilhação que ela não engolia.
Valéria começou a implicar com Rafael, mandava chamá-lo na direção por qualquer motivo insignificante. Clamava que o uniforme dele estava sujo, que o cabelo dele estava grande demais, que ele chegava atrasado mesmo quando não era verdade. Ela inventava desculpas para puni-lo, para constrangê-lo. Rafael aguentava tudo calado. Ele sabia que se reclamasse poderia perder a bolsa. E perder aquela vaga na escola significava perder seu futuro. Então ele baixava a cabeça, pedia desculpas mesmo sem ter culpa e continuava estudando com ainda mais determinação. No segundo bimestre, tirou 10 em tudo novamente. No terceiro bimestre, mais 10 em todas as matérias. Enquanto isso, Bernardo continuava patinando, mesmo com todas as facilidades e privilégios que recebia. Foi então que aconteceu o momento que abriu nossa história. Era um dia comum de aula, por volta das 10 horas da manhã. Os alunos estavam no intervalo, espalhados pelos corredores da escola. Rafael tinha acabado de buscar seu boletim do terceiro bimestre na secretaria. Quando viu as notas, seu coração encheu de orgulho. Mais uma vez, 10 em todas as disciplinas. Ele guardou o papel cuidadosamente na mochila e começou a caminhar pelo corredor em direção ao pátio. Foi quando Bernardo viu. O garoto mimado estava com um grupo de amigos, todos filhos de famílias ricas. Bernardo tinha acabado de pegar seu próprio boletim e estava com raiva das notas baixas. Quando viu Rafael passando, algo nele se inflamou. Era inveja, era raiva, era frustração. Bernardo chamou Rafael em voz alta, na frente de todos. O menino pobre parou e virou, sem entender o que o colega queria. Bernardo pediu para ver o boletim de Rafael. O menino hesitou, mas entregou o papel. Bernardo olhou as notas, 10 em tudo, e começou a rir de forma zombeteira. Ele levantou o boletim no ar e gritou para todos ouvirem. Olhem só, o favelado tirou 10 de novo. Ele deve ter roubado as provas, né mesmo? Não é possível que um moleque que mora em barraco seja mais inteligente que nós. Os outros alunos começaram a rir, alguns aplaudiram Bernardo. Rafael sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Ele estendeu a mão pedindo o boletim de volta, mas Bernardo rasgou o papel em pedaços e jogou no chão. Os fragmentos do boletim caíram aos pés de Rafael como confetes de humilhação. O menino pobre se abaixou para recolher os pedaços, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Foi nesse momento que Valéria apareceu no corredor. Ela tinha ouvido a confusão e veio ver o que estava acontecendo. Quando viu Rafael no chão juntando os pedaços rasgados do boletim e viu seu filho Bernardo rodeado de amigos rindo, ela não perguntou o que havia acontecido. Não quis saber quem tinha começado. Simplesmente assumiu que Rafael era o culpado, porque na cabeça dela um menino pobre só podia estar causando problemas. Valéria marchou até Rafael e mandou que ele levantasse. O menino obedeceu, segurando os pedaços rasgados do boletim nas mãos trêmulas. Valéria começou a gritar com ele na frente de todos. Disse que ele era um problema desde que chegou na escola, que estava sempre arrumando confusão, que bolsista tinha que saber o seu lugar. Rafael tentou explicar o que realmente havia acontecido, que foi Bernardo quem o provocou e rasgou seu boletim, mas Valéria não quis ouvir. Foi então que Valéria disse as palavras que abriram nossa história. Você não merece estar nesta escola. Volte para o seu lugar, menino. Ela apontou o dedo para ele com desprezo, enquanto Bernardo ria ao lado dela. Os outros alunos formaram uma roda, observando a humilhação pública. Alguns tiravam fotos e filmavam com os celulares. Rafael sentiu o mundo desabar sobre seus ombros. Ele tinha dado o melhor de si, tinha se dedicado como nenhum outro, tinha vencido todos os obstáculos. E mesmo assim continuava sendo tratado como lixo, como alguém inferior, como alguém que não merecia estar ali. Rafael abaixou a cabeça, engoliu as lágrimas, juntou os pedaços do boletim rasgado e caminhou em silêncio pelo corredor. Atrás dele, ouvia as risadas dos colegas, os comentários maldosos. Ele foi até o banheiro, trancou-se numa cabine e finalmente deixou as lágrimas caírem. Chorou de raiva, chorou de tristeza, chorou de frustração. Porque o mundo era tão injusto. Porque as pessoas julgavam pelos bens materiais e não pelo caráter. Porque ele tinha que sofrer tanto só por ser pobre. Mas ali, naquele banheiro da escola, entre lágrimas e soluços, Rafael tomou uma decisão. Ele não ia desistir. Não ia dar a Valéria e a Bernardo a satisfação de vê-lo fracassar. Ia continuar estudando, ia continuar tirando as melhores notas, ia continuar provando seu valor. Porque um dia, de alguma forma, a justiça seria feita. Rafael não sabia como nem quando, mas acreditava que quem planta humilhação colhe vergonha. Que aquela diretora arrogante e seu filho mimado ainda iam aprender essa lição da pior maneira possível. Naquela tarde, Rafael voltou para casa mais cedo. Não aguentou ficar na escola depois de tudo que havia acontecido. Pegou o ônibus lotado, viajou as 2 horas até seu bairro na periferia. Quando chegou no barraco, encontrou a mãe, Conceição, estendendo roupas no varal do quintal minúsculo.
Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Conhecia o filho como ninguém, sabia ler cada expressão em seu rosto. Conceição largou as roupas molhadas e foi até Rafael. Segurou o rosto do menino com as mãos calejadas e perguntou o que tinha acontecido. Rafael tentou dizer que não era nada, mas a voz falhou. Então ele desabou nos braços da mãe e contou tudo. Contou sobre as provocações constantes, sobre a humilhação pública, sobre o boletim rasgado, sobre a diretora que o desprezava só por ser pobre. Conceição ouviu tudo em silêncio, sentindo o coração se partir de ver o filho sofrer tanto. Quando Rafael terminou de contar, Conceição enxugou as lágrimas do rosto do menino e olhou fundo em seus olhos. Ela disse que aquelas pessoas eram pequenas por dentro, que tinham dinheiro, mas não tinham caráter, que um dia iam precisar daquilo que hoje desprezavam. Conceição disse que Rafael era o orgulho de sua vida, que suas notas não eram apenas números num papel, mas sim o reflexo de sua força, de sua determinação, de sua inteligência. Ela disse que gente ruim sempre vai existir, mas que não podiam deixar gente ruim roubar seus sonhos. Conceição então fez algo que Rafael nunca esqueceria. Ela pegou os pedaços rasgados do boletim que o menino tinha guardado na mochila e começou a juntar com fita adesiva. Trabalhou com paciência, colando cada fragmento no lugar certo, até reconstruir o boletim completo. Quando terminou, ela pegou uma moldura velha que guardava uma foto desbotada, tirou a foto e colocou o boletim remendado no lugar. Pendurou aquela moldura na parede da sala, bem acima da televisão velha. Ali está a prova do seu valor, filho. Ninguém pode rasgar o que você tem na cabeça e no coração. Essas notas são suas e de mais ninguém, e um dia todo mundo vai ter que reconhecer. Disse Conceição com uma convicção tão forte que Rafael sentiu renascer dentro dele a vontade de continuar lutando. Mãe e filho se abraçaram naquela sala humilde, cercados pelas paredes de concreto sem reboco, mas envolvidos por um amor que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Depois daquela humilhação pública no corredor da escola, tudo piorou. Bernardo e seus amigos passaram a perseguir Rafael constantemente. Eles escondiam seus materiais escolares, jogavam comida nele no refeitório, espalhavam boatos maldosos. As meninas da turma faziam panelinhas e deixavam Rafael completamente isolado. Ninguém sentava ao lado dele na sala de aula, ninguém o chamava para trabalhos em grupo. Ele era tratado como um pária, um intruso que não merecia estar ali. Os professores percebiam o que estava acontecendo, mas não faziam nada. Tinham medo de contrariar Valéria e perder seus empregos. Alguns até sentiam pena de Rafael, viam o quanto ele se esforçava, o quanto era dedicado e inteligente. Mas quando presenciavam as provocações, simplesmente fingiam não ver. Era mais fácil fechar os olhos do que enfrentar a diretora e suas ameaças. Apenas uma professora teve a coragem de defender Rafael. Chamava-se Mariana, tinha 28 anos, lecionava português e literatura. Era recém-formada, tinha entrado na escola havia poucos meses. Mariana vinha de família humilde, havia estudado em escola pública a vida toda, conseguiu entrar numa universidade federal através do Enem e se formou com louvor. Ela via em Rafael a mesma determinação que ela teve, a mesma vontade de vencer apesar de todas as barreiras. Mariana começou a dar atenção especial para Rafael. Prestava livros para ele levar para casa, dava exercícios extras para estimular seu potencial, conversava com ele nos intervalos. Ela tentava protegê-lo das provocações quando podia. A sua intervenção teve consequências. Valéria percebeu que a professora estava defendendo o menino bolsista e chamou Mariana em sua sala. A diretora deixou claro que a professora estava pisando em terreno perigoso, que deveria se preocupar em ensinar e não em fazer amizade com um aluno problemático. Mariana tentou argumentar que Rafael não era problemático, que era o melhor aluno da escola, mas Valéria a interrompeu bruscamente. Disse que se a professora continuasse defendendo aquele menino, seria demitida por justa causa. Mariana saiu daquela sala humilhada e revoltada. Ela pensou em denunciar Valéria para o Conselho de Educação, pensou em tornar público o caso de discriminação que estava acontecendo. Mas tinha medo, tinha contas para pagar, tinha uma família que dependia de seu salário. Então ela não fez nada, apenas continuou dando apoio discreto para Rafael, sempre tomando cuidado para Valéria não perceber. Enquanto isso, a situação de Bernardo continuava piorando academicamente. O garoto havia reprovado no terceiro bimestre em 7 das 8 matérias. Mesmo com todos os professores facilitando as provas para ele, mesmo com as pontuações extras inventadas, Bernardo simplesmente não conseguia passar. Era preguiçoso demais, desinteressado demais. Passava as aulas inteiras no celular jogando, vendo vídeos, conversando com os amigos. Não abria os livros, não fazia as tarefas. E quando chegava em casa, ao invés de estudar, ficava jogando videogame até altas horas da madrugada. Valéria e o marido Otávio tentaram contratar professores particulares para dar aulas para Bernardo em casa.
Pagaram fortunas para profissionais renomados, mas nenhum deles conseguia fazer o garoto aprender. Bernardo simplesmente não se interessava. Achava que estudar era coisa de nerds e perdedores. Ele tinha certeza que nunca precisaria trabalhar na vida, que o dinheiro da família era suficiente para sustentá-lo para sempre. Não entendia que o pai queria que ele assumisse os negócios da família no futuro, que para isso precisaria ter uma formação sólida, precisaria entender de administração, de finanças, de gestão. Otávio começou a perceber que tinha criado um monstro. Ele e Valéria haviam mimado tanto o filho, dado tudo de mão beijada, nunca imposto limites, que Bernardo havia se tornado um garoto sem noção da realidade, sem responsabilidade, sem disciplina. Mas era tarde demais. Toda vez que tentavam ser mais firmes com o menino, Valéria voltava atrás. Ela não conseguia ver defeitos no filho, achava que ele era perfeito, que o problema estava sempre nos outros. Quarto bimestre chegou e trouxe uma situação alarmante. As notas de Bernardo foram tão baixas que nem mesmo com toda a manipulação dos professores, ele conseguiu média suficiente para passar de ano. O garoto estava oficialmente reprovado, teria que repetir todo o 8º ano. A notícia caiu como uma bomba na família Nogueira. Valéria entrou em pânico. Como ia explicar para os amigos da alta sociedade que seu filho havia repetido de ano? A humilhação seria insuportável. O que as outras mães iam comentar pelos corredores da escola? O que iam falar nos eventos sociais? A imagem perfeita que ela cultivava estava prestes a ruir. Valéria convocou uma reunião de emergência com todos os professores. Exigiu que eles mudassem as notas de Bernardo, que dessem pontos extras, que fizessem qualquer coisa para aprovar o menino. Mas dessa vez os professores resistiram. Explicaram que já haviam facilitado demais, que se aprovassem Bernardo com as notas que ele tinha, poderiam ser processados por fraude acadêmica. Além disso, havia as avaliações externas do Ministério da Educação. Se descobrissem que um aluno havia sido aprovado sem mérito, a escola perderia credenciamento, poderia até ser fechada. Valéria saiu daquela reunião furiosa, voltou para casa e discutiu com o marido. Otávio, pela primeira vez em anos, colocou o pé no chão. Disse que não ia permitir fraude, que o filho precisava aprender que na vida existem consequências, que reprovar não era o fim do mundo. Valéria não aceitou. Ela jurou que encontraria uma maneira de resolver aquilo, que não ia permitir que seu filho fosse humilhado. Foi então que ela teve uma ideia desesperada. Bernardo não conseguia aprender sozinho, ela precisava arranjar alguém para ensiná-lo de verdade. Alguém que conseguisse fazer o impossível e recuperar todas as matérias em poucas semanas antes do conselho de classe final. Valéria pensou em contratar mais professores particulares, mas já haviam tentado isso e não funcionou. Precisava de alguém diferente, alguém que realmente soubesse ensinar de forma que Bernardo entendesse. Foi aí que o nome de Rafael Oliveira da Silva veio à sua cabeça. Rafael era o melhor aluno da escola, tinha as notas mais altas em todas as matérias. Se alguém conseguiria ensinar Bernardo, seria ele. Mas Valéria imediatamente descartou a ideia. Como ela, que havia humilhado aquele menino publicamente, que havia dito que ele não merecia estar na escola, poderia agora pedir ajuda a ele. O orgulho de Valéria era imenso. A simples ideia de se rebaixar a pedir algo para um menino pobre, filho de empregada doméstica, morador de favela, era insuportável. Mas o desespero era maior que o orgulho. Valéria tentou tudo. Ofereceu dinheiro para os professores mudarem as notas, mas eles se recusaram com medo das consequências legais. Tentou usar a influência do marido para pressionar a coordenação pedagógica, mas o coordenador disse que não ia arriscar sua carreira por causa de um aluno preguiçoso. Valéria até pensou em mudar Bernardo de escola, mas todas as instituições particulares da região tinham as mesmas regras. E colocar o filho em escola pública estava completamente fora de questão. Semanas passavam e a data do conselho de classe final se aproximava. Era a última oportunidade para Bernardo conseguir aprovação. Se ele fizesse as recuperações finais e tirasse pelo menos nota 7 em todas as matérias, somando com as notas anteriores, conseguiria média para passar de ano. Mas Bernardo precisaria estudar intensamente, fazer todas as atividades de recuperação, se dedicar como nunca havia se dedicado na vida. E ele não estava conseguindo fazer isso sozinho. Valéria observava o filho em casa, trancado no quarto, fingindo que estava estudando, mas na verdade jogando videogame com fones de ouvido. Ela via as apostilas de recuperação abandonadas sobre a mesa, os livros fechados, os cadernos em branco. O garoto simplesmente não sabia como estudar, nunca havia desenvolvido disciplina nem método. E o tempo estava acabando. Faltavam apenas 3 semanas para as provas de recuperação final.
Foi numa noite de quinta-feira, quando Valéria estava deitada na cama sem conseguir dormir, que a ficha finalmente caiu. Ela precisava engolir o orgulho, precisava pedir ajuda para Rafael. Era a única solução, mas como fazer isso depois de tudo que havia feito? Como chegar até aquele menino que ela havia humilhado tantas vezes e pedir que ele ensinasse seu filho? Valéria sabia que Rafael tinha todos os motivos do mundo para recusar, para rir na cara dela, para se vingar dando o troco que ela merecia. Mas Valéria não tinha escolha. Na manhã seguinte, sexta-feira, ela chegou mais cedo na escola. Pediu para a secretária chamar Rafael em sua sala antes do início das aulas. O menino recebeu o recado durante o intervalo da primeira aula e ficou tenso. Sempre que a diretora o chamava era para alguma bronca injusta, alguma humilhação nova. Rafael caminhou até a diretoria com o coração apertado, preparado para mais uma sessão de desrespeito. Quando entrou na sala, encontrou Valéria sentada atrás da mesa de jacarandá importada. A mulher estava com uma expressão diferente. Não era a arrogância habitual, era algo próximo de desconforto, quase constrangimento. Valéria pediu que Rafael sentasse. O menino obedeceu confuso. Ela começou a falar, a voz sem a firmeza autoritária de sempre. Disse que precisava conversar sobre um assunto delicado, que precisava de um favor. Rafael arregalou os olhos, sem acreditar no que estava ouvindo. Aquela mulher que o tratava como lixo estava pedindo um favor. Valéria continuou, visivelmente constrangida. Explicou que Bernardo estava com dificuldades acadêmicas, que corria risco de repetir o ano, que ela estava procurando alguém que pudesse dar aulas particulares para o menino se recuperar a tempo. Que havia pensado em Rafael, já que ele era o melhor aluno da escola. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, processando aquela situação absurda. A mulher que disse que ele não merecia estar na escola agora estava pedindo que ele ensinasse o filho dela. A mulher que o humilhou publicamente agora estava praticamente implorando por ajuda. Rafael sentiu uma onda de emoções contraditórias. Parte dele queria rir na cara de Valéria, queria dizer não e sair batendo a porta. Mas outra parte, a parte que sua mãe Conceição havia ensinado a ter compaixão mesmo com quem não merecia, essa parte o fazia hesitar. Valéria percebeu a hesitação e rapidamente acrescentou que pagaria muito bem pelas aulas. Ela citou um valor que fez os olhos de Rafael se arregalarem. Eram R$300 por hora de aula. Se ele desse aulas todos os dias durante 3 semanas, seriam mais de R$5.000 no total. Para Rafael, aquilo era uma fortuna inimaginável. Com esse dinheiro, sua mãe poderia tirar um mês de folga do trabalho pesado de diarista. Poderiam consertar o telhado que vazava. Poderiam comprar uma geladeira nova. Poderiam ter comida decente na mesa todos os dias. Mas ainda assim Rafael hesitava. Não era só uma questão de dinheiro, era uma questão de dignidade. Como ele ia ensinar o garoto que o perseguia todos os dias? Como ia entrar na casa daquela família que o desprezava? Valéria percebeu que precisava fazer mais. Então ela fez algo que nunca imaginou que faria. Ela se levantou da cadeira luxuosa, contornou a mesa e se aproximou de Rafael. E então, para o completo choque do menino, Valéria pediu desculpas. Eram desculpas mecânicas, sem real arrependimento, mas eram desculpas. Ela disse que talvez tivesse sido dura demais com ele, que talvez tivesse julgado mal a situação no corredor naquele dia. Disse que reconhecia que Rafael era um excelente aluno, que admirava sua dedicação. Eram palavras vazias, apenas uma estratégia para conseguir o que queria, mas eram palavras que Rafael nunca imaginou ouvir daquela boca. Rafael pediu um tempo para pensar. Disse que precisava conversar com sua mãe antes de dar uma resposta. Valéria concordou, mas deixou claro que precisava de uma resposta rápida, pois o tempo estava se esgotando. Rafael saiu daquela sala com a cabeça rodando. Não conseguiu se concentrar nas aulas durante todo o resto do dia. Quando finalmente pegou o ônibus para casa naquela tarde, sua mente não parava de girar. Ao chegar no barraco, encontrou Conceição preparando o jantar. Era arroz com ovo frito, o básico que tinham condições de comprar. Rafael contou tudo para a mãe. Contou sobre o pedido absurdo de Valéria, sobre o valor oferecido, sobre suas dúvidas. Conceição escutou em silêncio, mexendo o arroz na panela velha. Quando Rafael terminou, ela desligou o fogo e se virou para o filho. Conceição disse que a decisão era dele, que ela ia apoiar qualquer escolha que ele fizesse. Mas então ela compartilhou sua sabedoria de vida. Disse que vingança nunca trouxe paz para ninguém, que guardar rancor só envenenava o coração de quem guardava. Disse que aquele dinheiro faria uma diferença enorme na vida deles, mas que isso era secundário. O mais importante era que Rafael tinha a oportunidade de ser maior que aqueles que o humilharam. Tinha a chance de responder ao ódio com generosidade, de responder ao desprezo com competência.
Conceição disse que se Rafael ensinasse Bernardo, não estaria fazendo um favor para Valéria, mas sim provando para si mesmo que era melhor do que ela. Provaria que sua inteligência não era apenas números num boletim, mas algo que podia ser usado para ajudar os outros, até mesmo aqueles que não mereciam. Quem sabe, talvez o próprio Bernardo aprendesse alguma coisa que ia além das matérias escolares. Talvez o menino rico aprendesse uma lição de humildade ao ser ensinado por aquele que ele tanto desprezou. As palavras da mãe tocaram fundo no coração de Rafael. Ele passou a noite pensando, pesando os prós e contras. Na manhã de sábado, tomou sua decisão. Mandou uma mensagem para o número que Valéria havia dado, dizendo que aceitava dar as aulas para Bernardo. A resposta veio em segundos. Valéria agradeceu efusivamente e combinou que as aulas começariam na segunda-feira, na casa dela, após o horário normal de aula. Na segunda-feira à tarde, Rafael pegou 2 ônibus até o bairro nobre onde ficava a mansão da família Nogueira. Era um condomínio fechado de casas luxuosas, com guarita, segurança, jardins impecáveis. Rafael nunca havia estado num lugar assim. Quando chegou no portão principal, o segurança o olhou com desconfiança, mas ligou para confirmar se ele realmente era esperado. Após a confirmação, Rafael atravessou o condomínio, observando as casas enormes, os carros importados nas garagens, as piscinas que via por entre os muros. A casa dos Nogueira era uma das maiores. 3 andares, fachada moderna, piscina, área gourmet, jardim com grama inglesa perfeitamente aparada. Rafael tocou a campainha e foi atendido por uma empregada uniformizada. A mulher o guiou até uma sala de estar decorada com móveis caríssimos, quadros de artistas renomados, um lustre de cristal que devia custar mais que a casa inteira de Rafael. O menino sentou no sofá de couro italiano, sentindo-se completamente deslocado naquele ambiente. Valéria apareceu minutos depois. Estava mais cordial que o normal, mas ainda havia uma frieza em seus olhos. Ela chamou Bernardo, que desceu as escadas de má vontade. O garoto tinha uma expressão de tédio e irritação. Claramente não queria aquelas aulas, não queria ter que estudar, muito menos com o menino que ele tanto provocava na escola. Mas os pais haviam deixado claro, ou ele se recuperava ou ia reprovar. E repetir de ano era uma humilhação que nem mesmo Bernardo queria enfrentar. Valéria mostrou para Rafael o quarto que havia preparado para as aulas. Era um escritório no 2º andar, com uma mesa grande, cadeiras confortáveis, estantes cheias de livros que claramente nunca haviam sido abertos. Havia ar-condicionado, computador de última geração, tablet, todos os recursos imagináveis. Era um contraste brutal com o barraco de Rafael, onde ele estudava numa mesa velha com uma única lâmpada fraca balançando no teto. Valéria deixou os 2 sozinhos e saiu fechando a porta. Rafael e Bernardo ficaram se encarando por alguns segundos em silêncio tenso. Então Rafael tomou a iniciativa. Disse que não estava ali para ser amigo de Bernardo, mas também não estava ali para brigar. Estava ali para ensinar, e se Bernardo realmente quisesse passar de ano, precisaria cooperar. O garoto rico bufou irritado, mas acabou concordando. Rafael começou avaliando o nível de conhecimento de Bernardo em cada matéria. Logo percebeu que o problema não era falta de inteligência. Bernardo tinha capacidade de aprender. O problema era preguiça, falta de disciplina, falta de método. O menino nunca havia aprendido a estudar de verdade, nunca havia desenvolvido hábitos de concentração e dedicação. Para ele tudo sempre foi fácil demais, sempre teve tudo sem esforço. Então, quando encontrava uma dificuldade, simplesmente desistia. Rafael traçou um plano de estudos rigoroso. Eles teriam 2 horas de aula todos os dias úteis. Durante esse tempo, nada de celular, nada de distrações, apenas foco total no conteúdo. Rafael preparou resumos, exercícios, métodos mnemônicos para ajudar Bernardo a memorizar os conceitos importantes. Ele ensinava com paciência, explicava de formas diferentes quando percebia que o outro não estava entendendo, usava exemplos práticos da vida real para tornar as matérias menos abstratas. Os primeiros dias foram terríveis. Bernardo reclamava de tudo, fazia corpo mole, provocava Rafael com comentários maldosos sobre sua condição social. Mas Rafael não mordia a isca. Mantinha a calma, mantinha o foco, continuava ensinando com profissionalismo. E aos poucos algo começou a mudar. Bernardo percebeu que Rafael realmente sabia o que estava fazendo, que suas explicações eram claras, que ele tinha uma facilidade incrível de simplificar conceitos complexos. Na segunda semana, Bernardo começou a realmente prestar atenção nas aulas. Começou a fazer os exercícios que Rafael passava como lição de casa. Pela primeira vez na vida, o garoto sentiu o gostinho de entender uma matéria que antes parecia impossível. Quando conseguiu resolver sozinho um problema de matemática que sempre travava, Bernardo sentiu uma satisfação que nunca havia experimentado. Era diferente da satisfação de ganhar um videogame novo ou um celular caro. Era a satisfação de conquistar algo com o próprio esforço.
Na terceira semana de aulas, a dinâmica entre Rafael e Bernardo havia mudado completamente. O garoto rico não provocava mais, não fazia comentários maldosos. Na verdade, começou a fazer perguntas que iam além do conteúdo escolar. Perguntou para Rafael como ele conseguia estudar sem todos os recursos tecnológicos que Bernardo tinha. Perguntou como era a vida dele, onde morava, como era sua rotina. Rafael respondeu com honestidade, sem vitimismo, mas também sem esconder a realidade dura que vivia. Bernardo ficou chocado quando soube que Rafael acordava às 5 da manhã todos os dias para ajudar a mãe nas tarefas domésticas antes de pegar 2 ônibus para chegar na escola. Ficou impressionado quando Rafael contou que estudava à noite com luz fraca que piscava quando o vento balançava os fios irregulares que puxavam energia do poste. Ficou envergonhado quando percebeu que reclamava de tudo sendo que tinha absolutamente todos os privilégios que uma pessoa poderia ter. Foi durante uma dessas conversas que Bernardo, pela primeira vez na vida, pediu desculpas sinceras para alguém. Ele olhou nos olhos de Rafael e disse que tinha sido um idiota, que havia tratado o colega de forma terrível sem motivo algum, que estava envergonhado de tudo que havia feito. Rafael ficou surpreso com a sinceridade naquele pedido de desculpas. Ele aceitou, mas deixou claro que desculpas eram apenas palavras. O que realmente importava eram as ações a partir dali. Bernardo prometeu que ia mudar, e para surpresa de Rafael, ele realmente começou a mudar. O garoto começou a tratar melhor não apenas Rafael, mas também os funcionários da escola, os colegas menos populares, até mesmo os professores. Era como se as aulas particulares tivessem aberto os olhos de Bernardo para um mundo que ele nunca havia percebido antes, um mundo onde existiam pessoas além de seu umbigo mimado. Enquanto isso, Valéria observava tudo com sentimentos misturados. Por um lado, estava feliz que Bernardo finalmente estava estudando de verdade, que havia uma chance real dele passar de ano. Por outro lado, a incomodava profundamente que quem estava conseguindo fazer o que ela não conseguiu era justamente aquele menino pobre que ela tanto desprezava. Valéria não conseguia admitir para si mesma que havia julgado Rafael completamente errado, que o menino tinha qualidades que ela jamais teria. Chegou finalmente o dia das provas de recuperação final. Eram 3 dias de provas intensas, todas as matérias concentradas. Bernardo estava nervoso, mas também estava preparado. Rafael havia feito um trabalho excelente. O menino rico tinha estudado mais naquelas 3 semanas do que nos anos anteriores inteiros de escola. Quando terminou a última prova na sexta-feira à tarde, Bernardo saiu exausto, mas esperançoso. As provas foram corrigidas no final de semana pelos professores. No sábado à noite, os resultados foram divulgados no sistema online da escola. Valéria estava em casa com o marido Otávio e Bernardo. Ela abriu o portal com as mãos tremendo. Quando viu as notas, teve que ler 2 vezes para acreditar. Bernardo havia tirado nota 8 em matemática, 7 em português, 7 em ciências, 8 em história, 7 em geografia, 7 em inglês. Somando com as notas dos bimestres anteriores, ele havia conseguido média 6 em todas as matérias. Estava aprovado. Bernardo gritou de felicidade e abraçou os pais. Valéria tinha lágrimas nos olhos, lágrimas de alívio. Otávio estava orgulhoso, mas também pensativo. Ele sabia que aquele resultado não era mérito deles como pais. Era mérito de Rafael. O menino que a esposa havia humilhado publicamente era quem havia salvado o futuro de seu filho. Otávio chamou a esposa em particular e disse que eles precisavam fazer algo para agradecer Rafael adequadamente. Valéria concordou, mas por dentro ainda lutava contra o orgulho ferido. No domingo à tarde, Valéria ligou para Rafael e pediu que ele fosse até a casa deles. Disse que queriam conversar sobre o pagamento das aulas e agradecer pessoalmente. Rafael aceitou e foi até lá no início da noite. Quando chegou, foi recebido não pela empregada, mas pela própria Valéria. Ela o guiou até a sala onde estavam Otávio e Bernardo. Otávio foi direto ao ponto. Disse que estavam profundamente gratos pelo trabalho que Rafael havia feito, que ele havia conseguido o impossível. Entregou um envelope com o pagamento acordado pelas aulas, mas então acrescentou outro envelope. Disse que aquilo era um bônus, um agradecimento extra. Rafael abriu e viu que havia mais R$3.000. Somando com os 5.000 das aulas, eram R$8.000 no total. Uma quantia que mudaria completamente a vida de sua família nos próximos meses. Rafael agradeceu emocionado, mas antes que pudesse sair, Bernardo pediu a palavra. O garoto se levantou e foi até Rafael. Disse que queria pedir desculpas novamente, mas dessa vez na frente dos pais. Contou tudo o que havia feito. As provocações, as humilhações, o boletim rasgado. Valéria ficou pálida ao ouvir. Ela não sabia de todos os detalhes, não sabia que o filho havia sido tão cruel. Bernardo continuou dizendo que Rafael havia lhe ensinado muito mais do que matemática e português.
Havia ensinado sobre trabalho duro, sobre humildade, sobre respeito. Disse que agora entendia que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é, e que Rafael era a pessoa mais valiosa que ele conhecia. As palavras do garoto eram sinceras, vinham do fundo do coração. Rafael sentiu os olhos marejarem. Aquilo que ele havia conquistado ia muito além de aprovar um aluno nas provas. Ele havia transformado o caráter de uma pessoa. Otávio então fez uma proposta inesperada. Disse que queria que Rafael continuasse dando aulas para Bernardo, não apenas para recuperação, mas como acompanhamento regular. Ofereceu R$ 200 por hora para aulas 2 vezes por semana durante todo o próximo ano letivo. Rafael rapidamente calculou que isso daria quase R$ 2.000 por mês. Era mais do que sua mãe ganhava limpando casas o mês inteiro. Com esse dinheiro, Conceição poderia até parar de trabalhar ou pelo menos reduzir para apenas alguns dias por semana. Rafael aceitou na hora. Quando chegou em casa naquela noite, mostrou os envelopes para a mãe. Conceição contou o dinheiro sem acreditar. Ela abraçou o filho e chorou. Pela primeira vez em anos, poderiam ter uma folga financeira, poderiam fazer concertos na casa, poderiam comprar roupas novas, poderiam comer melhor. Mas mais importante que o dinheiro era o que aquilo representava. Representava que a inteligência e o esforço de Rafael estavam sendo reconhecidos e valorizados. Representava que ele estava construindo seu próprio caminho, estava provando seu valor. Os meses seguintes trouxeram mudanças significativas. Rafael continuou sendo o melhor aluno da escola, mas agora não era mais tratado como pária. Os outros alunos começaram a respeitá-lo, alguns até pediam ajuda com as matérias. Bernardo tornou-se amigo de Rafael, uma amizade improvável mas genuína. O garoto rico agora defendia Rafael quando alguém fazia comentários preconceituosos. A transformação de Bernardo impressionou toda a escola, mas a maior mudança aconteceu com Valéria. A diretora foi forçada a encarar suas próprias falhas. Ela havia julgado Rafael pela aparência, pela origem social, sem nunca tentar conhecer o garoto de verdade. Havia sido cruel e injusta. E no final, aquele menino que ela desprezava havia salvado seu filho. Valéria nunca pediu desculpas formais para Rafael. Seu orgulho não permitia, mas suas atitudes mudaram. Ela parou de implicar com ele, parou de procurar motivos para puni-lo. Começou a tratá-lo com o mínimo de respeito. Rafael soube que Valéria havia conversado com os outros pais ricos da escola depois do episódio. Ela contou como um bolsista havia conseguido ensinar seu filho melhor do que qualquer professor particular caro. Alguns pais ficaram interessados e começaram a contratar Rafael para dar aulas para seus filhos também. Em poucos meses, Rafael tinha uma agenda cheia de aulas particulares. Estava ganhando mais de R$ 5.000 por mês, uma quantia inimaginável para um garoto de 14 anos. Com o dinheiro, Rafael e Conceição conseguiram reformar completamente o barraco. Colocaram reboco nas paredes e pintaram. Trocaram o telhado de Eternite por telhas cerâmicas que não esquentavam tanto. Instalaram piso de cerâmica. Compraram móveis novos, uma geladeira moderna, um fogão de 4 bocas. O pequeno barraco continuava pequeno, mas agora era digno, era confortável, era um lar de verdade. Conceição reduziu drasticamente suas faxinas. Agora trabalhava apenas 2 dias por semana, mais por não conseguir ficar parada do que por necessidade financeira. Rafael continuou estudando com a mesma dedicação de sempre. No ano seguinte, ele novamente tirou as melhores notas em todas as matérias, mas agora não era mais um bolsista invisível. Era respeitado, admirado, reconhecido. Alguns professores começaram a incentivá-lo a prestar vestibular para as melhores universidades do país. Falavam de USP, Unicamp, universidades federais de primeira linha. Rafael começou a sonhar grande. Queria estudar engenharia ou medicina, queria ter uma profissão que fizesse diferença na vida das pessoas. Bernardo também manteve a transformação. Suas notas continuaram boas, não excelentes como as de Rafael, mas acima da média. O garoto descobriu que gostava de estudar quando realmente se esforçava. Desenvolveu interesse especial por história e ciências sociais. Começou a questionar os próprios privilégios, a entender as desigualdades sociais do país. Otávio percebia com satisfação que o filho estava amadurecendo, estava se tornando um homem melhor do que ele e Valéria poderiam ter imaginado. 3 anos se passaram. Rafael estava no último ano do ensino médio. Suas notas continuavam perfeitas. Ele havia feito cursinho pré-vestibular nos finais de semana, tinha estudado como nunca. Quando chegou o dia do Enem, Rafael estava preparado.
Ele fez as provas com confiança, respondeu todas as questões, escreveu uma redação impecável sobre desigualdade social, um tema que conhecia na pele. Os resultados saíram em janeiro. Rafael havia tirado 970 pontos, uma das notas mais altas do país inteiro. Com aquela pontuação, poderia entrar em qualquer curso de qualquer universidade pública. Ele escolheu medicina na USP, o curso mais concorrido e prestigiado. Quando a lista de aprovados saiu, o nome de Rafael Oliveira da Silva estava lá, em 13º lugar entre mais de 100 mil candidatos. A notícia se espalhou pela escola. Rafael era o primeiro aluno bolsista do Colégio Imperial a entrar em medicina na USP. Os professores comemoraram. Os alunos aplaudiram. Até Valéria, finalmente vencendo completamente seu orgulho, foi até Rafael e o parabenizou com sinceridade. Disse que ele era um exemplo para todos, que provava que inteligência e dedicação não dependiam de dinheiro ou sobrenome. Eram palavras que Rafael nunca imaginou ouvir daquela boca. Bernardo organizou uma festa surpresa para Rafael na escola. Todos os alunos contribuíram. Fizeram uma homenagem emocionante com depoimentos de professores e colegas. Bernardo fez um discurso público agradecendo Rafael por tê-lo ensinado não apenas matérias escolares, mas lições de vida. Disse que Rafael havia mudado completamente sua perspectiva, havia feito dele uma pessoa melhor. O ginásio inteiro aplaudiu de pé. Conceição estava na plateia, com lágrimas de orgulho descendo pelo rosto. Ela via ali o resultado de anos de sacrifício, de trabalho duro, de noites mal dormidas. Seu filho havia vencido. Havia superado todas as barreiras que a sociedade colocou no caminho de pessoas pobres. Mais importante, havia vencido mantendo sua essência, sua bondade, sua humildade. Rafael não tinha se tornado arrogante com o sucesso. Continuava o mesmo menino respeitoso e trabalhador. Quando chegou a hora de Rafael se mudar para São Paulo para começar a faculdade de medicina, toda a comunidade de seu bairro se mobilizou. Os vizinhos fizeram uma vaquinha para ajudar com as despesas iniciais. A igreja local organizou um culto de bênção. Rafael era motivo de orgulho não apenas para sua mãe, mas para toda aquela comunidade que raramente via um dos seus conquistar tamanha vitória. Távio e Valéria também fizeram questão de ajudar. Ofereceram pagar o aluguel de Rafael em São Paulo pelos primeiros 6 meses, até ele conseguir uma bolsa permanência ou algum outro tipo de auxílio estudantil. Disseram que era o mínimo que podiam fazer pelo rapaz que havia salvado o futuro de seu filho. Rafael aceitou com gratidão. No dia da mudança, Bernardo foi junto com Rafael e Conceição até São Paulo para ajudar a arrumar o pequeno apartamento que Rafael dividiria com outros 3 calouros. Era um lugar simples, mas limpo e bem localizado perto do campus. Bernardo ajudou a carregar as caixas, a montar os móveis, a organizar os pertences. Aquele garoto rico, que anos atrás humilhava Rafael por ser pobre, agora carregava suas coisas com todo respeito e carinho. A transformação era completa. Quando finalmente se despediram, Conceição abraçou o filho por longos minutos. Disse que estava orgulhosa além das palavras, que ele havia honrado todos os sacrifícios que ela havia feito. Disse que o pai, lá de onde estivesse, também devia estar orgulhoso. Rafael prometeu que ia se formar, que ia se tornar um médico excelente, que um dia daria uma vida melhor para a mãe. Conceição disse que já estava vivendo a vida melhor, porque não existia riqueza maior do que ver um filho vencer com dignidade. Rafael se formou em medicina 6 anos depois, com louvor. Foi o melhor aluno de sua turma. Fez residência em cirurgia cardíaca, uma das especialidades mais difíceis e prestigiadas. Durante a faculdade e residência, continuou dando aulas particulares para se sustentar, agora cobrando valores ainda mais altos já que era estudante de medicina da USP. Conseguiu comprar uma casa simples mais digna para a mãe em um bairro melhor de Campinas. Conceição finalmente pôde parar de trabalhar completamente e aproveitar seus dias cuidando de um jardim, indo à igreja, visitando amigas. Bernardo também seguiu um bom caminho. Formou-se em administração e assumiu os negócios do pai, mas com uma visão social muito diferente da geração anterior. Implementou políticas de responsabilidade social na empresa, criou programas de bolsas de estudo para filhos de funcionários, passou a contratar baseado em competência e não em indicação. Ele nunca esqueceu as lições que aprendeu com Rafael. Hoje, mais de 10 anos depois daquele dia fatídico no corredor da escola, o Dr. Rafael Oliveira da Silva é um cirurgião cardíaco respeitado, chefe de equipe em um grande hospital de São Paulo, que atende pacientes ricos e pobres com a mesma dedicação e competência. Criou um projeto social onde oferece cirurgias gratuitas para crianças carentes com problemas cardíacos. Já salvou centenas de vidas. Rafael nunca esqueceu de onde veio, nunca esqueceu os dias difíceis no barraco da periferia, nunca esqueceu as humilhações que sofreu. Mas também nunca deixou que aquelas experiências o enchessem de amargura. Ele transformou a dor em combustível para vencer.
Transformou a injustiça que sofreu em motivação para criar justiça para outros. Valéria continua como diretora do Colégio Imperial, mas é uma pessoa diferente. Ela aprendeu a duras penas que o valor de uma pessoa não está na conta bancária. Passou a tratar todos os alunos com respeito, independente de serem pagantes ou bolsistas. Até implementou um programa de mentoria onde alunos com boas notas ajudam colegas com dificuldades, inspirada no que viu Rafael fazer com Bernardo. A história de Rafael se tornou lendária naquela escola. Todo ano, no início do período letivo, a história dele é contada para os novos alunos como exemplo de superação. Sua foto está na galeria dos alunos ilustres da instituição, ao lado de empresários famosos e políticos influentes. Mas Rafael tem mais orgulho de uma outra foto que guarda emoldurada em seu consultório. Aquele boletim do primeiro bimestre, rasgado e remendado com fita adesiva por sua mãe, prova de que nem a crueldade humana pode destruir o valor verdadeiro de uma pessoa. E assim termina esta história incrível de humilhação e redenção, de injustiça e justiça, de queda e ascensão. Rafael provou que não importa onde você nasce, não importa quanto dinheiro seus pais têm, não importa quantas pessoas tentam te derrubar. O que importa é o que você carrega dentro de você. Sua inteligência, sua determinação, seu caráter. Essas são riquezas que ninguém pode roubar, que nenhuma humilhação pode destruir. A história nos ensina também que nunca devemos julgar as pessoas pela aparência, pela roupa, pelo endereço. Aquele menino sujo no corredor da escola pode ser o médico que um dia vai salvar sua vida. Aquela empregada doméstica que você trata mal pode estar criando um gênio. O respeito e a dignidade devem ser oferecidos a todos, sempre, porque nunca sabemos o valor real da pessoa que está na nossa frente. Para aqueles que acham que podem humilhar os outros sem consequências, a história de Rafael serve de aviso. A vida tem uma forma muito especial de ensinar lições. Aquele que você pisoteou hoje pode ser aquele de quem você vai precisar amanhã. Aquele que você humilhou por ser pobre pode se tornar mais bem-sucedido que você. O mundo gira, as situações mudam e quem planta desprezo pode ter que colher humildade. Mas a maior lição desta história não é sobre vingança. Rafael poderia ter se recusado a ajudar Bernardo. Poderia ter rido na cara de Valéria quando ela pediu ajuda. Seria seu direito depois de tudo que sofreu. Mas ele escolheu o caminho mais difícil, o caminho da generosidade. E foi exatamente essa escolha que o tornou verdadeiramente grande. Não foram suas notas perfeitas, não foi sua entrada na USP, não foi nem sua carreira brilhante como médico. Foi sua capacidade de ser maior que o ódio, maior que a mágoa, maior que o desejo de vingança. Então eu pergunto para você que está assistindo. Você já humilhou alguém por ser diferente, por ser mais pobre, por não ter as mesmas oportunidades? Você já julgou alguém apenas pela aparência sem dar chance de mostrar seu verdadeiro valor? Você fez isso, ainda está em tempo de mudar. Ainda está em tempo de aprender o que Valéria e Bernardo aprenderam, mesmo que do jeito mais doloroso. Se você é como Rafael, se já sofreu humilhações, se já foi desprezado por não ter dinheiro ou status, não desista. Continue estudando, continue trabalhando duro, continue acreditando no seu potencial. O mundo precisa de pessoas como você. Pessoas que vencem não apenas para si mesmas, mas para provar que o sistema pode ser mudado, que a inteligência e o esforço são mais fortes que qualquer privilégio herdado. A história de Rafael Oliveira da Silva nos mostra que sim, a vida é injusta. Sim, existem obstáculos maiores para quem nasce pobre. Sim, o preconceito existe e dói profundamente. Mas também nos mostra que nada disso é uma sentença definitiva. Com determinação, com apoio mesmo que mínimo de pessoas que acreditam em você, com fé em si mesmo, é possível vencer. É possível transformar completamente seu destino. E me conta aqui nos comentários, qual foi a maior lição que você tirou dessa história? Você conhece alguma história parecida, de alguém que venceu mesmo sendo desprezado pelos outros? Compartilha com a gente, porque histórias de superação inspiram e encorajam outras pessoas que estão passando por situações difíceis. Se você gostou dessa história emocionante, já deixa sua curtida aqui para fortalecer o canal. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma história nova. Toda semana eu trago histórias reais e inspiradoras que vão mexer com seu coração e fazer você refletir sobre a vida. Compartilha esse vídeo com aquele amigo ou familiar que precisa ouvir essa mensagem, que precisa de inspiração para continuar lutando pelos seus sonhos. Já aproveita para assistir o próximo vídeo que vou recomendar para você. É outra história incrível de justiça e redenção que você não pode perder. Até a próxima história.